do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, falando sobre o Espírito Santo como intérprete da Escritura, já vimos que na Escritura, na Bíblia Sagrada, Deus nos fala à maneira humana, com palavras humanas. Por isso, para bem interpretar a Sagrada Escritura, é preciso estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar. Mas não basta saber o que o autor humano quis afirmar, é preciso também prestar atenção àquilo que Deus quis nos manifestar através desses mesmos autores. Então, para descobrir a intenção dos autores sagrados, nós temos que levar em conta a sua história, a sua época, a sua cultura, os gêneros literários que eles usaram, uma vez que a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários tipos, históricos, proféticos, poéticos e narrativas, histórias e parábolas e por aí vai. Mas é preciso um outro princípio igualmente importante, que é ler a Sagrada Escritura com a ajuda do mesmo Espírito, o Espírito Santo, que é o seu autor principal, né? E aí nós chegamos ao parágrafo número 112, uma vez que o Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Sagrada Escritura, conforme o Espírito que a inspirou. O primeiro é esse: prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, porque por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração que foi aberto depois da Páscoa. Nosso catecismo cita, inclusive, uma passagem de Santo Tomás de Aquino, que diz que o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura, por sua vez, dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, a Escritura era, portanto, obscura, mas com a paixão de Cristo, o véu, né, do templo se rasga de alto a baixo, e a própria Escritura, depois do mistério da Páscoa, ela se abre, se torna clara. A partir daí podemos ter uma compreensão realmente muito mais profunda dos seus significados. E chegamos ao parágrafo 113, segundo critério que o Catecismo nos apresenta, baseado no Concílio Vaticano II, para ler a Escritura segundo o Espírito com que ela foi escrita. E o segundo critério é esse: ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Existe uma regra estabelecida pelos Santos Padres que diz assim: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Essa é uma citação de Santo Hilário de Poitiers. E também o mesmo pensamento nós podemos encontrar em São Jerônimo. A Sagrada Escritura está mais escrita no coração da Igreja do que nos instrumentos musicais. De fato, a Igreja conviveu com Jesus, a Igreja testemunhou o seu sacrifício na cruz, a Igreja foi testemunha da sua ressurreição, o ressuscitado que aparece a uma série de testemunhas escolhidas. A Igreja foi inaugurada na madrugada de Pentecostes. Então, o anúncio de Jesus, por exemplo, ele aconteceu de forma oral muito antes de ser consignado por escrito. Então, é preciso ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Sagrada Escritura. Aqui o nosso catecismo cita um grande escritor da Igreja Antiga, Orígenes, que diz que
é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação da Escritura, ou é preciso que nós leiamos segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. E, no parágrafo 114, o nosso catecismo apresenta o terceiro critério para bem interpretar a Escritura, a anagogia da fé. Anagogia. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. De fato, existe uma inter-relação das verdades da fé entre si. A Imaculada Conceição tem tudo a ver com a encarnação. A Assunção de Nossa Senhora tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. O pecado original tem tudo a ver com o mistério da redenção. Ou seja, existe realmente uma coesão das verdades de fé entre si e no projeto total da revelação. Por isso é preciso estar atento a essa unidade, a essa coesão. Então, resumindo, o nosso catecismo retoma o Concílio Vaticano II, que na Dei Verbum, no número 12, ele apresenta 3 critérios para a interpretação da Escritura, conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro critério, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Embora os livros da Escritura sejam muito diversos, os autores diferentes, a Escritura é uma só e ela tem uma unidade em razão da unidade do projeto de Deus, do qual o Cristo Jesus é o centro e o coração, particularmente o Cristo no seu mistério pascal. Segundo critério, é preciso ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Os Santos Padres diziam que a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais, do que no papel, no pergaminho, nos papiros, em que os textos sagrados foram escritos. Porque a Igreja conviveu com Jesus. A Igreja, a pessoa dos apóstolos, comeu com ele, caminhou pelas estradas da Palestina com ele, foi testemunha dos milagres que ele realizou e, particularmente, foi testemunha da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Então é preciso ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja. E, finalmente, estar atento à anagogia da fé, ou seja, a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Se a Escritura é una, os livros da Bíblia, sendo diferentes, apresentam uma unidade. Mas também as verdades da fé, que são tiradas de vários textos, né, elas apresentam uma unidade entre si. O mistério da Igreja tem tudo a ver com o mistério de Cristo, né? O mistério de Maria tem tudo a ver com o mistério da encarnação do Senhor. Os dogmas marianos têm tudo a ver com a identidade do próprio Cristo e do cristão. Então existe uma unidade também entre as verdades da fé. Existe uma coesão, existe um vínculo, uma relação entre as diversas verdades da fé. E com isso nós terminamos então essa reflexão sobre os critérios para a correta interpretação da Sagrada Escritura. Vamos, no nosso próximo programa, meditar um pouco sobre os diversos sentidos da própria Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.